Uma boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos, né, a mais um webinar da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Hoje é dia 18 de novembro de 2020. A LAS e o FTM, ela vem, né, mais uma vez, desenvolver as suas atividades de forma remota, um formato aí que buscamos adaptar para continuarmos mantendo as nossas atividades mesmo durante o período da pandemia. Para quem não conhece, a LAS é uma liga multiprofissional que envolve discentes dos cursos da área da saúde, da UFTM, e que busca de forma integrada desenvolver ações de ensino, de pesquisa e de extensão nas mais diferentes áreas da saúde que tem como interesse a saúde do atleta ou a saúde esportiva. E nesse sentido, nós estamos organizando sempre eventos, palestras, webinars, mesas online, tentando sempre trazer um tema de interesse para os nossos ligantes e também para aqueles que nos acompanham no canal da LAS e no YouTube. Então, nesse sentido, eu gostaria de apresentar a nossa convidada, a nutricionista Raíla de Paula, que é nutricionista clínica e esportiva, com formação em graduação pela Universidade Federal de Uberlândia, pela UFO, e com pós-graduação na área de comportamento alimentar pela Plenitude São Paulo. Gostaria de agradecer mais uma vez a Raíla pela presença aqui conosco. A Raíla já é uma convidada que participou conosco há alguns meses atrás, se eu não me engano, no mês de julho, em uma mesa redonda online, onde ela trouxe para nós alguns assuntos muito pertinentes a respeito do tema que envolve até o nosso webinar de hoje, mas naquele momento, como o tempo foi um pouco mais curto, o tema ele acabou gerando até o interesse, né, por trazer aqui novamente, retomar esse assunto e trazer outros conteúdos que naquele momento não foi possível abordar, e ela vem aqui gentilmente aceitar o nosso convite para abordar o tema sobre transtornos alimentares em atletas e desportistas. Então, Raíla, em nome da LASE, eu gostaria de agradecer a você mais uma vez pela sua presença, né? Já podemos considerá-la parceira da nossa liga, e deixo você muito à vontade para iniciar a sua apresentação, já deixando combinado aqui com os nossos ligantes, para que façamos uma dinâmica, né, com a palestra da Raíla primeiramente, e depois, ao final, nós abriremos para as perguntas, e aí eu sugiro que vocês aproveitem ao máximo, né, a presença dela aqui, para explorar o assunto que ela vem nos trazer com grande expertise aí nessa área. Não só para a área de nutrição, mas para todos os estudantes da área da saúde, eu penso que é um tema de muita relevância. Então, eu desejo que vocês aproveitem ao máximo essa oportunidade. Raíla, muito obrigado mais uma vez e fique à vontade. Muito obrigada, Daniel, pelo convite, a todos da LASE. É um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Quero agradecer a todos que vão passar esse tempo aqui comigo, com a gente, né? E pelo interesse, pela busca por conhecimento, por um tema que, infelizmente, ainda não é tão conhecido, né, entre os profissionais da área da saúde. É um tanto quanto novo e eu me sinto lisonjeada em ter essa oportunidade de falar aqui com vocês, para que a gente possa aprender um pouquinho mais juntos sobre, tá? Então, já foi muito bem apresentado, né, pelo Daniel. Meu nome é Raíla de Paula, graduada na Universidade Federal de Uberlândia, e estou estudando mais a fundo sobre comportamento alimentar. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, primeiro, para contextualizar de onde veio a paixão, né, pela nutrição esportiva. Eu fiz parte do grupo de nutrição esportiva da Universidade Federal de Uberlândia, onde o professor Dr. Eric era meu orientador, então fiquei praticamente a graduação toda no grupo, né? Então a gente trabalhou bastante com desportistas e atletas, mas de certa forma para mim era, eu posso dizer para vocês, um pouco vago o sentido da nutrição apenas pensando em nutrientes, em macronutrientes e micronutrientes, sendo que eu sempre vi ela muito além, né? Então veio aí desde o início da graduação, junto com
o estudo em nutrição esportiva, a vontade de aprender um pouco mais sobre comportamento alimentar, na verdade, sobre o comportamento humano em si. Então, assim que eu finalizei a graduação, na verdade, no dia da minha formatura, eu não fui na formatura da minha turma, porque foi exatamente o mesmo final de semana que eu comecei a pós-graduação em comportamento alimentar em São Paulo, né? E hoje eu estou aqui falando de São Paulo para vocês, mas eu atendo em Uberlândia. Então, comecei logo em seguida, né, já aprofundar no assunto e venho estudando cada dia mais. O próximo passo agora, se Deus quiser, é estar no Ambolim para falar de forma mais aprofundada ainda sobre transtornos alimentares, estudar mais, aliás, né, de forma mais aprofundada ainda e estar mais em contato para que a gente possa ter, né, um acesso maior ao conhecimento que é disposto aí para nós. Bom, então, a foto aqui de cima, na verdade, ficou trocada, mas a foto de cima é do pessoal da pós-graduação em comportamento alimentar. Raíla. E a foto de... Oi? Só vou confirmar com você, me desculpa interromper, é que para mim a apresentação ela saiu da tela, eu não sei se perdeu o compartilhamento. Só confirmar, por favor. Vamos ver aqui. E agora, Daniel? Eu acho que vai carregar agora, só aguardar um pouquinho. Para mim ainda não abriu, mas está carregando. Tá. Eu estou vendo a sua tela do seu Meet, nesse momento. Tá normal aqui o compartilhamento. Tá normal? Tá. Alguém está conseguindo visualizar a apresentação? Só para dar um retorno aqui para nós. Deixa eu voltar aqui. Não, professor, aqui também tá a tela do Meet, agora saiu. Deixa eu entrar aqui de novo. Tranquilo. Carregou, Daniel? Ainda não, vamos só aguardar alguns segundos, que às vezes demora um pouquinho. Está carregando. Ok, para mim tudo ok, só colocar no modo apresentação agora. Ok. Aqui para mim tudo certo, eu só vou aguardar mais alguém confirmar. Isso aqui a Vitória já confirmou, o Gabriel também, Mariana. Perfeito, acho que podemos seguir, Raíla. Desculpa a interrupção, tá? Imagina, desculpa eu, acho que pode ser um pouco, a internet está um pouco lenta, né? Já dá para perceber se está demorando a carregar. Qualquer coisa me interrompe, por favor, então, tá? Obrigada. Combinado. Tá. Então, vamos lá. Voltando aqui, a foto de cima, o pessoal da pós-graduação de comportamento alimentar, e a foto de baixo aqui do nosso grupo de pesquisa de nutrição esportiva da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, então vamos começar para a gente contextualizar um pouquinho, né? Nós, como profissionais e estudantes da área da saúde, a gente já sabe os benefícios de uma boa alimentação e atividade física, pensando nos aspectos fisiológicos, social e psicológico, né? E que a gente tem uma recomendação aí diária de 150 minutos por semana, quando uma atividade de intensidade moderada, né? E que isso traz uma melhora significativa na nossa saúde. Tá passando normal.
Bom, e aí quando a gente pensa nesses benefícios, a gente consegue ver de forma nítida num processo de acompanhamento, melhora nos parâmetros bioquímicos, né, em alguns casos ganho de massa muscular, diminuição da gordura corporal, diminuição dos riscos de doenças crônicas não transmissíveis, né, e na maioria dos casos melhora na associação da imagem corporal. E aí, quando a gente pega um contexto atual, né, que foi o que a gente falou na primeira palestra, a gente contextualizou a pandemia, né, e o que isso estava causando no nosso comportamento alimentar, eu trago aqui de novo para vocês o que continua através de diversos fatores, né, como as dietas da moda, as mídias sociais, né, e isso trazendo algum impacto no nosso comportamento alimentar. E aí entra a questão das pessoas começarem a fazer dietas por conta própria, né, então, sendo os primeiros passos, exclusão de grupos alimentares, principalmente de macronutrientes, também de carboidratos e lipídios. E aí, o que a gente traz, pensando em transtornos alimentares e prática de atividade física, é que a gente tem, sim, todos os benefícios, né, em ter o nível de atividade física regular, só que na ciência, inclusive no Manual de Diagnóstico, né, de Transtornos Alimentares, no DSM-5, já é muito bem elucidado o impacto da atividade física disfuncional, né, a relação da atividade física em excesso com alguns quadros de transtornos alimentares, porque eles colocam muito bem que se a atividade física é utilizada como um modo para recompensar, queimar calorias, uma busca de perda de peso incessante, né, ela não é considerada benéfica para a nossa saúde, né, se ela pode trazer os benefícios que não superam os malefícios, os prejuízos, na verdade, causa de transtornos alimentares. E aí, quando a gente fala em transtornos alimentares, né, a definição são caracterizados por um conjunto de comportamentos disfuncionais que prejudicam a saúde física, mental, emocional e social do indivíduo, né? E a gente sabe que é um diagnóstico médico, não cabe ao nutricionista, ao educador físico, ao fisioterapeuta ou qualquer outro profissional da área da saúde, a não ser o médico diagnóstico. E necessário que tenha um acompanhamento por psicoterapia, uma terapia nutricional também, por parte do nutricionista, que muitas vezes, na maioria das vezes, não é uma terapia prescritiva, né? Então, exige um tratamento com equipe multiprofissional. E agora, quando a gente pensa, por que é importante, então, os profissionais da área da saúde, todos nós, nutricionistas, né, apesar que nós atuamos de uma forma muito específica no tratamento dos transtornos alimentares, mas por que é importante educador físico, fisioterapeuta, né, entender um pouco sobre os transtornos alimentares? Porque a gente precisa ter como um alerta para não perpetuar, né, e concordar com esses comportamentos que são disfuncionais, que eu vou mostrar a seguir para vocês. A gente precisa estar apto a reconhecer os sinais de atletas ou de esportistas que apresentam algumas características mesmo de transtornos alimentares para a gente poder encaminhar para o médico ou para a gente, pelo menos, não piorar os quadros de transtornos alimentares. Eu acho que o meu grande intuito é passar para outros nutricionistas também a mensagem de que se a gente não pode ajudar, que a gente pelo menos não piore a situação atual que vem ocorrendo, infelizmente. E aí, eu quero começar falando de um contexto mais geral, né, antes de falar sobre atletas mesmo, para os desportistas, para os praticantes de atividade física mesmo. Então, eu queria começar falando, pincelando aqui um pouquinho sobre comer transtornado, né, e que é muito comum, só para vocês entenderem um pouquinho, que o comer transtornado, ele é diferente da compulsão alimentar em si. Então, a gente tem que entender que quando a pessoa apresenta um comer transtornado, a gente precisa reparar a frequência e a intensidade desses episódios, né? E pensar que, porque eu coloquei uma imagem de um evento social, de uma festa, que é comum, né? Em eventos sociais, a gente comer um pouco além, beber um pouco além, né? Afinal, a gente nasce comendo, a gente morre comendo e, de certa forma, no nascimento tem ali, às vezes, já tem o chá, né, para as pessoas conhecerem o recém-nascido, e ali, até mesmo na parte do enterro,
tem também um pão de queijo, por exemplo. Então, só para vocês entenderem o quanto é importante a gente aprender a lidar com os momentos sociais, né? Com o comer social, que a gente fala que a gente tem vários tipos de comer, social, emocional. Então, o comer transtornado, às vezes, ele está um pouco relacionado com esse comer social, com eventos sociais mesmo. Então, a gente precisa entender também que isso não é algo que ocorre sempre. São em momentos específicos, né? E não gera um sofrimento intenso que nos impede de viver, nos impede de ter as nossas atividades diárias. E atinge cada vez mais pessoas, mas não é uma doença com diagnóstico, né? E a gente precisa só entender e pensar que pode ser um gatilho para outros distúrbios mais graves, como, por exemplo, a bulimia. E aí, quais são as pessoas que têm uma chance, né, para desenvolver o comer transtornado? São pessoas que, pensando não só em eventos sociais, mas aquelas que têm uma prática crônica de dietas, né? Então, todo tipo de dieta da moda, ou já foi em vários tipos de nutricionistas que têm o conceito muito fechado de dieta e não de mudança de estilo de vida, né, de melhora na qualidade de vida, melhorando a alimentação. Essas pessoas têm uma grande chance de desenvolver o comer transtornado e transtornos alimentares também. São aquelas pessoas que fazem compensação o tempo todo. Então, por exemplo, foi num evento, comeu demais, no outro dia ela vai malhar 1, 2 horas a mais para tentar queimar aquelas calorias. E chega no outro dia também, às vezes, eu comi demais ontem, então eu vou pular algumas refeições para dar uma equilibrada. E as pessoas, como eu falei lá no início, que excluem grupos alimentares também. E aí a gente fala, né, como que a gente pode tratar o comer transtornado? De uma forma muito simplificada aqui para vocês. Não há necessidade de medicação para tratar, diferente de outros transtornos alimentares, né? Precisa de um acompanhamento com um nutricionista especializado, de psicoterapia, né? Trabalhar a questão da pessoa, diminuir o julgamento do que seriam alimentos bons, ruins, engordativos, emagrecedores, até porque a gente sabe que isso não existe, que existe um contexto geral de uma alimentação saudável. Tentar resgatar os sinais de fome e saciedade, entender as necessidades reais do corpo. Então, isso a gente consegue trabalhar com o comportamento alimentar, existem algumas estratégias que a gente pode utilizar. E tentar, né, desmistificar essa questão de que viver sempre em dieta é normal, mesmo que hoje isso seja aceitável pela sociedade, né, infelizmente. E aí a gente trabalha com a flexibilidade para a pessoa entender, por exemplo, que comer um chocolate, às vezes, comer uma sobremesa é muito diferente de comer por emoção. Tá? Eu estou triste, a fome emocional que a gente fala. Então, eu estou triste, eu como, eu estou ansioso, eu como, eu estou nervoso, eu como. Então, a gente precisa, de uma forma muito específica, trabalhar as capacidades da pessoa em lidar com os alimentos. E aí, eu queria diferenciar aqui para vocês que o comer transtornado é diferente da compulsão alimentar. Por quê? A compulsão alimentar, agora passando já para ela, né, segundo o tópico, é uma doença, né, que a pessoa sente necessidade de comer o tempo todo. Então, mesmo se ela não tiver com fome, ela come e ela não vai comer um alimento específico. Por exemplo, estou com vontade de comer chocolate, vou comer até passar mal o chocolate. Não. Se tiver arroz puro, frio na geladeira, ela vai comer até ela passar mal, literalmente, né? Ela não tem esse controle mais de fome e saciedade. E a pessoa não deixa de se alimentar, ela não consegue ter um controle ali perante os alimentos, né? Então, é uma doença mental, aí a gente fala em diagnóstico médico, né, com tratamento multiprofissional também, envolvendo os vários profissionais da área da saúde, não só psiquiatra, psicólogo e nutricionista, como educador físico também, né? E aí a gente pensa para os critérios de diagnóstico de compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar, ela é caracterizada pelos seguintes aspectos, né? Ingestão em um período determinado, um período aí mais ou menos de 2 horas de uma quantidade extremamente exagerada de alimentos, né? A sensação ali que a pessoa tem perante os alimentos de uma falta de controle absurda nesse episódio.
E aí, esses episódios, eles precisam ocorrer ali pelo menos de 2 a 3 vezes na semana, por pelo menos 3 meses consecutivos, tá? E aí, a gente vê na pessoa que tem a compulsão alimentar uma culpa muito grande, que aí, diferente do comer transtornado, a compulsão alimentar, muitas vezes, ela impossibilita a pessoa de sair de casa, de estar em eventos sociais, né? E, geralmente, a pessoa se isola para ela conseguir comer sozinha, para não ser julgada, então, ela começa a distanciar de pessoas, então, realmente é muito triste, é uma doença mesmo, e que precisa realmente de ser tratada, e na maioria das vezes, em todas as vezes, na verdade, é necessário o uso de medicamento, né, prescrito pelo psiquiatra. E aí, nesses episódios, né, para vocês que são de 3 ou mais vezes, né, aliás, de 3 ou mais meses, a pessoa come mais rápido do que o normal, como eu disse, come até se sentir desconfortavelmente cheia, em grandes quantidades, assim, quantidades absurdas mesmo, de alimentos, mesmo na ausência de fome física, e a pessoa se sente o tempo todo desgostosa de si mesma. Então, é muito comum eu ver no consultório que a pessoa, ela tem uma distorção de imagem muito grande também. Então, ela se sente insatisfeita não só com o comportamento, mas com o corpo, ela se sente deprimida, ela se sente culpada, e é um sofrimento muito grande em virtude dessa compulsão alimentar. Aí, a gente entra, então, para vocês verem que, na maioria das vezes, são degraus, né, os transtornos alimentares, um pode estar associado ao outro. Então, a gente vê que do comer transtornado pode acontecer, se não tratado de forma correta, pode acontecer a compulsão alimentar, e aí eu diferencio aqui para vocês a compulsão alimentar de bulimia. Por quê? Compulsão alimentar, né, ela está associada ao comer de forma também transtornada, que a pessoa não tem controle, porém, na compulsão alimentar, ela não usa de métodos que a gente fala compensatórios, que é o que a bulimia, as pessoas que são bulêmicas fazem. Então, essas pessoas que têm bulimia, tá, elas têm os momentos de compulsão alimentar, mas associados a ele, depois, no arrependimento, vem os comportamentos compensatórios. Então, induzir vômito, fazer exercício de forma exaustiva, que aí muita gente acha que a bulimia é só indução de vômito ou uso de laxante, de diurético. Não, muitas vezes as pessoas que são bulêmicas, elas também usam o exercício de forma exaustiva para fazer a compensação. Então, um exercício em excesso faz parte desses comportamentos compensatórios, tá? E, então, a gente tem essa diferenciação aí, essa diferença entre compulsão alimentar e bulimia. Compulsão alimentar, então, só para a gente voltar aqui um pouquinho, existe o comer, né, de forma transtornada, existe uma sensação de culpa muito grande, e na bulimia existe isso tudo, mas os comportamentos compensatórios. E aí a gente entra aqui, quando a gente pensa em atividade física, nos fatores de risco para o desenvolvimento de TA, transtornos alimentares, específico dos atletas, do esporte, perdão, específico do esporte. Aí a gente tem, pensando em esporte, atletas amadores e os atletas profissionais, né? Atletas amadores, os que praticam modalidades esportivas, sem remuneração, por prazer, participam de competições que são, na maioria das vezes, educacionais. Os atletas profissionais já são aqueles que são remunerados, eles participam de grandes competições nacionais, internacionais. E aí, o que a gente tem que parar para pensar é que, será que realmente ser atleta profissional, atleta amador, está associado de forma positiva à saúde, né? Muitas vezes, algumas atitudes extremas e até mesmo não saudáveis, elas são utilizadas por esses atletas para que eles cheguem de forma literal ao pódio, né? Eles precisam, muitas vezes, chegar no limite do corpo deles para alcançar o melhor desempenho possível. Então, a gente vê que, na maioria das vezes, não significa atleta ser saudável, né? E aí a gente vê também uma grande facilidade, se vocês forem pensar um pouquinho comigo,
desses atletas desenvolverem alguns tipos de transtornos alimentares, desenvolverem também comer transtornado, compulsão alimentar, às vezes bulimia e outros tipos específicos associados à imagem corporal que eu vou falar agora para vocês, tá? Então, nesse meio de atletas, é muito comum restrição alimentar, o excesso de exercício e até mesmo de alguns medicamentos laxantes e diuréticos, principalmente em algumas modalidades específicas. E quando a gente fala em atleta profissional, existe um início muito precoce de treinamento, né? Então, na maioria das vezes, eles começam desde criança, né? A ter os treinamentos de uma forma muito intensa para atender às exigências da modalidade, as exigências do treinador, para se enquadrar no estereótipo da modalidade, né? E aí vem a chance de se comparar com os outros atletas, ter uma distorção da imagem corporal e, se não tiverem um desempenho que esperam, uma insatisfação muito grande que pode levar aos transtornos alimentares também, que estão muito associados ao nosso emocional. Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, vamos lá. Alguns fatores que a gente, como profissionais da área da saúde, né, não vamos falar de nutricionista, de médico, de psicólogo, a gente pode observar para perceber que uma pessoa que é atleta, que é desportista, pode ser aí um potencial para desenvolver o transtorno alimentar. Então, a pessoa, na maioria das vezes, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aqui, mas na atividade física, ela não sente muito prazer em fazer atividade física. Na verdade, ela faz por obrigação o esporte, e aí ela tem uma rotina de exercícios por obrigação. Ela não faz por prazer, por trazer benefícios à saúde em si. Ela geralmente está irritada, tem uma obsessão, ela tem alguns rituais, é extremamente rígida com comida, com treino, com exercício, com a questão também de ser cobrada pelos treinadores, pela equipe que ela está junto ali o tempo todo, ela se cobra e cobra os outros, né? E, geralmente, se a pessoa está comendo de forma isolada, nos horários de refeições. No outro tópico, a gente tem aqui, ó, que ela pode treinar até se machucar, né? Se sentir cansada, se sentir indisposta. E, geralmente, elas não, por mais que elas estejam nesse quadro não muito saudável, elas não pulam os treinos, elas não se dão momentos de descanso. Então, na verdade, é um tipo de exercício que é crônico, né, e que causa injúrias contínuas na pessoa. E aí a gente vê também que, principalmente em mulheres, né, às vezes, devido ao uso extremo de dietas inapropriadas, ou até mesmo por conta da modalidade, elas têm interrupção no ciclo menstrual, né, por conta do baixo percentual de gordura corporal, e aí vem a amenorreia. Então, alguns desses pontos a gente pode observar em atletas ou desportistas que a gente está atendendo, ou que o educador físico está treinando ali, que o psicólogo está atendendo no consultório, o nutricionista também, para ver que já não é uma atividade física, já não é algo que, né, a gente possa considerar como saudável. E aí, quando a gente pensa em modalidade, existem as que priorizam o corpo magro e as que não priorizam. Na verdade, não o corpo magro, mas um estereótipo específico para aquele tipo de modalidade de atividade física, de esporte. Né? Então, por exemplo, há modalidades que não priorizam o corpo magro, golfe, jogo com bola, como vôlei, futebol, né? Esportes que envolvem forças, como os levantamentos de peso, e com alguns que priorizam já, né, o corpo magro, são esportes, principalmente aqueles com divisão por categoria. Aí a gente vê a categoria de peso, né, o judô, as lutas, o boxe, o karatê, os estéticos, como a ginástica artística e rítmica, e o endurance, né, que geralmente a gente vê os ciclistas que são bem magrinhos, os corredores de longa distância também. E aí, esses que priorizam, principalmente, eles usam de algumas práticas bem comuns para perda de peso bem rápida. Então, sessões de sauna, banhos quentes,
drástica restrição alimentar, jejum, né? Prática de exercício até com muita roupa, às vezes enrolados com plásticos. E aí, bom, a gente pensa no que leva esses atletas a terem esses comportamentos. Na verdade, na maioria das vezes é exigido pela categoria, pela modalidade, né? Mas também tem os aspectos de melhora da aparência e desempenho, além da recomendação de categoria, né? Que eles já têm, recomendação dos próprios treinadores, né? E aí a gente vê que, infelizmente, nesse meio esportivo, muitos atletas têm o peso real muito maior do que o ideal para determinada modalidade. E aí, eu entro aqui com vocês em um transtorno alimentar 2, na verdade, ortorexia e vigorexia, pincelando aqui para vocês, que são transtornos que às vezes a gente não consegue identificar, né, se a pessoa não tiver uma formação específica para isso, porque a gente pensa que é algo saudável, como, por exemplo, a ortorexia. Pensem comigo, você vê a pessoa sempre se alimentando de forma muito saudável, comendo tudo in natura, alimentos naturais, evitando industrializados, então todo mundo acha que é um comportamento normal, mas não. Dependendo da frequência e dos comportamentos dessa pessoa, a gente vê que é um distúrbio psicológico mesmo. Então, a ortorexia, ela é quando a pessoa tem uma obsessão por comer apenas alimentos naturais, né? Então, é uma preocupação extremamente exagerada com dieta saudável, a ponto da pessoa, muitas vezes, excluir alimentos que contêm açúcar, agrotóxicos, substâncias artificiais, enlatados, gordurosos, até alimentos de procedências assim, não conhecidas. Então, um exemplo, a pessoa que, às vezes, vai numa churrascaria e leva a marmita. A pessoa que vai num casamento e leva uma marmita. E essas pessoas, na maioria das vezes, começam a preparar suas próprias refeições. Então, de uma forma bem resumida, a ortorexia é um transtorno alimentar que a pessoa quer comer apenas alimentos saudáveis e ela realmente tem, assim, pavor de comer alimentos industrializados, né, e aqueles que não são feitos por ela mesma, às vezes. Então, ortorexia. Quando a gente fala em vigorexia, né, é um pouquinho diferente. Eu até coloquei a imagem aqui para vocês terem uma noção. Então, a vigorexia, gente, é muito comum. Eu não sei se tem profissional da área de educação física, eles podem até confirmar depois um pouquinho, aí a gente pode conversar sobre, mas é muito comum em profissional da área educador físico mesmo. Porque eles ficam o tempo todo em academias, né, e trabalhando com atletas e nutricionista também. E ficam vendo corpos o tempo inteiro, né? Então, começam a se comparar demais uns com os outros ali, nesse ambiente que eles estão. Então, na verdade, os educadores físicos, os nutricionistas, na verdade, os profissionais da área da saúde, eles são muito propensos a desenvolverem transtornos alimentares. Nós somos um público passivo para isso, infelizmente, né, por conta de todo o contexto que a gente vive. Bom, e aí a vigorexia é uma distorção de imagem do corpo, né, voltada também para a questão de força. Então, é aquele cara que, homem ou mulher, na verdade, que está forte, né, aos olhos de qualquer outra pessoa, mas ele se olha no espelho e ele está sempre fraquinho, magrinho, né. Ele se descreve como fraco, como pequeno, né, mesmo tendo uma musculatura, às vezes, até acima da média. Então, depois vocês comentam aí comigo se não é bastante comum na área de educador físico. E aí, a gente, como nutricionista, principalmente, a gente tem que entender, pensando num contexto geral aí de atletas, né, de desportistas, no nosso consultório, quando essa pessoa vem até nós, o que é o objetivo dele? A gente sabe que é melhora o desempenho, a gente sabe que melhora na imagem, no aspecto, né, na composição corporal. Aí a gente pensa em inserir novos hábitos de uma forma gradual, né, de deixar claro para aquela pessoa, né, para aquele atleta, que existe também uma necessidade de melhora na qualidade de vida,
adequamos a alimentação dessa pessoa para que ela tenha uma melhora no desempenho esportivo, que ela tenha melhora na composição corporal. Se necessário, existe a suplementação adequada, então nós prescrevemos também, né? E fazer uma periodização da dieta de suplementação, mas também estarmos habilitados a tratar o comportamento dessa pessoa, a identificar se essa pessoa tem algum comportamento que a gente fala de disfuncional. E aí a gente volta em tudo aquilo que eu falei lá para vocês. Um exemplo, se eu estou atendendo, vou dar um exemplo de um paciente que eu já atendi, né, que o nível de atividade física dele, ou seja, a quantidade de exercícios que ele faz ali, não é um atleta, né, profissional, mas a quantidade de exercício que ele faz, eu quase que consideraria ele só não está em busca de pódio, mas ele faz muito exercício, ele tem sempre a dieta, segue à risca, tudo que é prescrito para ele, e um dia ele chegou no consultório me relatando que ele queria comprar uma bioimpedância. Eu falei, calma lá. Na hora que ele falou isso, eu já peguei ele no ar e já assustei um pouco. Uma bioimpedância, mas para quê? Para eu acompanhar minha composição corporal. Isso, quando a gente fala de uma pessoa que é praticante de atividade física, até mesmo se fosse um atleta, comprar uma bioimpedância que, né, se for uma boa, ele vai pagar aí uns 20 mil reais, não é um comportamento normal, que a gente espera de uma pessoa comum. Então, eu comecei a trabalhar isso com ele, e mais ou menos depois de uns 6 meses, hoje eu já vejo ele buscando atividade física como algo para melhorar a qualidade de vida dele, para melhorar a composição corporal também, mas entendendo mais como saudável. Mas é uma pessoa que eu sei que tem uma chance, se não for tratado, talvez se ele tivesse pegado um outro profissional que incentivar aquilo, é uma pessoa que tinha assim, uma grande chance de desenvolver um transtorno alimentar. Então, eu tomo bastante cuidado com ele, sempre acompanhando, sempre instruindo, sempre tratando o comportamento dele também, para que não seja disfuncional a ponto de prejudicar a saúde mesmo. Então, a gente precisa pensar e entender da atividade física, do contexto, se essa atividade física está sendo realmente saudável, para a gente fazer orientação nutricional, fazer o plano alimentar, mas também sempre preocupados com o comportamento alimentar. E aí, quando a gente pensa na elaboração desse plano alimentar, por mais que seja um atleta, por exemplo, a gente pode, sim, priorizar a cultura alimentar. Na verdade, as pessoas têm muito que a nutrição esportiva, ela é repleta de suplementos. Não, e eu falo sempre, até mesmo nas consultas, que o nutricionista tem que entender, sim, muito de suplemento alimentar. Mas para que ele seja bem específico aí e bem firme ao falar com o paciente dele e explicar, né, que na maioria das vezes não precisa de suplemento alimentar, que a gente pode priorizar a cultura alimentar, que a gente pode priorizar as preferências alimentares, e aí vir com a desconstrução de muitos mitos, né, sobre os alimentos proibidos e milagrosos, desconstrução sobre as dietas da moda, né, levar em consideração os horários de maior e menor apetite, além dos horários de treino que ele tem, as condições socioeconômicas que a gente sabe que, geralmente, esses atletas que competem, eles são desvalorizados, a maioria deles não ganham muito bem, então a gente precisa levar em consideração essas condições socioeconômicas, né, e tratar essa questão de comportamento alimentar. Vou voltar nesse paciente que eu comentei com vocês que queria comprar uma bioimpedância, que quando ele chegou no consultório comigo, ele não queria comer pão, por exemplo, porque ele achava que pão engordava, ele não queria comer arroz, e hoje ele entende e ele vê a cada retorno nas consultas nutricionais que, na verdade, se a gente não coloca o carboidrato, o desempenho dele não fica tão bom. Então, ele já chegou naquele estágio que eu costumo falar ali, que com ele eu estou na cereja do bolo, literalmente. Né? São os refinamentos do processo. Ele já come super bem, o plano alimentar dele é, acho que, se não me engano, por conta do nível de atividade física, é mais de 3.000 quilocalorias, então ele come bastante. E ele está fazendo, agora ele quer fazer uma meia maratona,
Então, eu tive que aumentar mais ainda as calorias do plano alimentar dele, e, por consequência, na verdade, mais carboidrato. E aí eu cheguei para ele e falei, olha, algo que às vezes, para as pessoas que não têm tanto entendimento, é um pouco assustador. Eu falei, ó, você consegue comer mais arroz, mais pão? Nossa, Raila, eu tô, né, tô comendo bem, tô super satisfeito. Falei, não, então a gente precisa colocar um alimento, né, com uma densidade calórica alta. Então, eu precisava colocar leite condensado no pós-treino dele, eu precisava colocar um doce de leite para que ele conseguisse repor o glicogênio muscular para o dia posterior, né, para o treino dele, né. Então, assim, eu vi uma pessoa que chegou querendo comprar uma bioimpedância, que não comia pão, que não comia arroz, e que hoje eu estou trabalhando nele já para colocar um alimento de uma densidade calórica altíssima de pós-treino, e ele consegue entender, e ele consegue acreditar, e ele consegue, mais importante de tudo, se divertir durante o processo, né, que não sendo um processo difícil, que cause sinceramente dor, né? Eu vejo muito atleta que sofre muito por conta da profissão, da modalidade, isso infelizmente é muito triste. E aí eu trago alguns artigos aqui só para citar para vocês, né, que já existem estudos grandes falando da saúde mental dos atletas são competidores de alta performance mesmo. Então, trouxe alguns aqui para citar, a gente não vai entrar muito na metodologia, ó, mas também esse que fala sobre os sintomas, né, e as desordens nos atletas de elite mesmo, revisões sistemáticas, né, e aí a gente fala sobre a influência das culturas alimentares, das barreiras que esses atletas enfrentam mesmo. E, aqui, deixa eu ver, esse outro que eu acho bem legal também, que fala sobre a internalização da insatisfação com a imagem corporal, né, que é o que a gente vê muito nos atletas, nos praticantes de atividade física, não só por conta da modalidade, mas também por conta de tudo que, infelizmente, as mídias sociais, né, a mídia, no geral, vem trazendo aí para a gente. Esse exemplo aqui é o que eu já citei para vocês, falando sobre esse paciente que queria comprar a bioimpedância, e daí a forma que eu tentei abordar com ele, que eu comentei com vocês, né, de falar com ele qual seria a vantagem de ter um aparelho de quase 20 mil reais, o que isso traria de benefício para ele ficar vendo a composição corporal dele todos os dias, porque eu acredito que ele iria se pesar todos os dias. Então, ele economizou e evitou desenvolver um transtorno alimentar muito sério. E aí, queria deixar aqui para vocês também, só para conhecimento, não só em atletas, mas os transtornos alimentares, eles também são muito comuns em homens, tá? Só que, na maioria das vezes, os profissionais da área da saúde, a gente não espera, né? É mais comum em mulher desenvolver o transtorno alimentar, e geralmente as mulheres desenvolvem transtorno alimentar mais novas, são com 15, 16 anos, agora até mais novas, por conta da influência de mídias sociais mesmo, né? Então, eu queria deixar aqui só para vocês ficarem atentos a homens comuns, homens que são praticantes de atividade física mesmo, e não são atletas, né? Alguns fatores de risco, né, para esses homens são estar acima do peso, quando criança, ou ter históricos de dieta, no meio familiar também, cobrança externa mesmo, num estereótipo específico, né? A participação de esportes, né, sendo como profissão ou não, que exige um alto nível de condicionamento físico. E também tem a questão do homem que é forte se sentir mais provedor, talvez, né, um estereótipo mesmo. E aí, geralmente, como eu falei para vocês, por que no homem é um pouquinho mais difícil da gente identificar o transtorno alimentar? Diferente das mulheres que apresentam os transtornos alimentares, o diagnóstico, na verdade, na adolescência, os homens começam mais na idade adulta. E aí, esses homens, eles querem aumentar o volume corporal, ser mais musculoso, né? E é o que eu falei para vocês, que eles relacionam muito a magreza com fraqueza, com fragilidade, né?
e acham que quanto mais fortes, mais homens são. E aí, quando a gente fala em tratamentos para esses homens, né, a gente precisa pensar que a maioria dos tratamentos são específicos para grupos de mulheres. Então, até para eles procurarem os tratamentos para transtornos alimentares é um pouco mais difícil, mas eu acredito muito que quando o profissional da área da saúde está apto a reconhecer algum tipo, né, um traço ali para desenvolvimento de transtorno alimentar, a gente conseguir encaminhar é muito importante. E aí, eu deixo aqui nessa tela para vocês, eu não sei se vocês já conhecem, mas a Australian Eating Disorder Center, que é um centro de referência de transtornos alimentares, que a gente usa muito como referência aqui no Brasil também. E quando vocês entram nessas abas, fala sobre diversos transtornos alimentares, sobre o tratamento deles, eles oferecem diversos cursos de forma online também, não só na pandemia, mas já ofereciam com certificação, então é bem interessante. Além, né, para nutricionistas do Ambulim, aqui em São Paulo, que é referência não só no Brasil, mas referência mundial também no tratamento de transtornos alimentares. Bom, então eu pincelei um pouco aqui para vocês, né, se a gente fosse entrar em cada transtorno alimentar de uma forma bem específica, vocês iriam ver que a gente poderia falar muito mesmo, porque é um assunto que é muito extenso, que exige e merece muita atenção, mas eu sinto que, se eu estou aqui, já passei um pouquinho para vocês, né, para poderem reconhecer, para poder ajudar a encaminhar para diagnóstico, ou se são nutricionistas ou estudantes de nutrição, para entender a importância de estarem capacitados, né, para isso, eu já me sinto lisonjeada, né, e com a minha missão em dia. E aqui eu deixo as referências bibliográficas para vocês também. Se vocês quiserem, eu posso enviar os artigos. Deixo também como indicação de leitura o livro Transtornos Alimentares e Nutrição, tá? Que é até da Marlia Alvarenga, que é a nutricionista responsável pelo Ambulim. E o livro dela também, Comportamento Alimentar, além dos diversos artigos que a gente já consegue achar aí nas plataformas, como eu já mostrei para vocês. E espero que vocês, estudantes de nutrição ou profissionais já da área que estão aqui assistindo, que se aprofundem no assunto, que busquem estudar, se têm mais interesse, que busquem uma pós-graduação, né, de confiança, que vocês possam aprender, para que a gente possa tratar a nutrição de uma forma mais humanizada, tratar as pessoas também de uma forma mais humanizada, porque eu acho que nós, como nutricionistas, nós podemos fazer muito mais do que só prescrever um plano alimentar adequado em macro e micronutrientes, né? E a nossa missão, eu acredito que é muito linda, e se a gente já entende, para pelo menos não dissipar os transtornos alimentares, não incentivar, já é um grande começo, tá? Então, eu deixo aqui para vocês o meu Instagram, @NutriRailaDePaula, o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, e finalizo aqui a apresentação, já agradecendo vocês pela participação e abrindo aqui para perguntas, estou à disposição, caso vocês tenham alguma. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Raila, pela apresentação, aprofundando, né, um assunto que começamos a explorar em um outro webinar anterior, uma mesa online, na verdade, multiprofissional. Eu deixo aqui os nossos ligantes muito à vontade para realizar perguntas. Enquanto o pessoal vai se preparando aqui, vai esquentando aqui os dedos para fazer as perguntas, eu queria começar aqui pedindo para você abordar um pouco mais sobre... Eu lembro que desde a mesa online você havia comentado sobre a questão dos atletas que, de acordo com a sua modalidade, eles precisam periodicamente bater peso, né? Eles precisam de um corte abrupto de peso para conseguir, durante a pesagem, estar apto para uma luta, né, para uma competição. Isso nas artes marciais é muito comum. E eu lembro que naquele momento também você trouxe
a possibilidade disso cursar com transtornos alimentares, né? Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa experiência sua com esse tipo de atleta, se isso é algo recorrente, né, no consultório, na clínica, onde você atua, né, até o momento, e você comentar um pouquinho mais sobre isso, né, o que pode acontecer com esse atleta a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, o que a gente pode esperar de desfecho, né, para esse tipo de atleta? Então, esses atletas que precisam bater peso sempre, eles têm um momento que eles estão em competição e eles têm um momento que a gente fala de off, né? Então, é muito comum, nesse momento que eles estão fora de competição, eles engordarem aí em uma semana 5 quilos, em um mês 10 quilos mesmo. Então, é sempre um ganho e perda de peso muito brusco, né? Então, mesmo porque ninguém consegue, Daniel, ficar numa restrição alimentar por muito tempo. Eu não sei se já passou por isso, mas é muito bem calculado às vezes e precisa fazer desidratação. Então, é um treino muito intenso e é uma preparação muito intensa. E aí, quando a gente pensa na taxa metabólica basal, por exemplo, citando aqui para você, que é de uma forma bem simples, assim, a quantidade que um indivíduo gasta ali de quilocalorias para sobreviver sentado, deitado, né? Aí a gente vem com o adicional calórico, que é o gasto dele total ali com atividade física, com atividade física no decorrer do dia. Quando a gente pensa em ganho e perda de peso muito rápido, tem uma diminuição nessa taxa metabólica basal, né? Ou seja, ele vai diminuir a taxa metabólica basal, e aí depois, com o passar do tempo, ele teoricamente precisaria comer menos, né? Se ele está gastando menos caloria, ele precisa comer menos, mas não, ele continua comendo a mesma quantidade, então, por consequência, vem o ganho de peso. E aí a gente pode citar alguns exemplos aí também de atletas que são profissionais que a gente viu a evolução deles, eu falo na questão de comportamento alimentar e no peso, como, por exemplo, jogadores de futebol, Ronaldinho, apesar que no futebol já não precisa de uma restrição alimentar, né? Como eu citei para vocês, não é uma modalidade que precisa, mas precisa de um desempenho, né? O cara também não pode ser pesado para jogar. Então, a gente vê depois um comer transtornado. Às vezes, durante a prática mesmo, durante as competições, a vigorexia é extremamente comum, né, de querer comer só saudável, ortorexia também. Então, a gente tem, durante o processo, alguns transtornos alimentares e após, na aposentadoria ali, às vezes, do atleta também, a compulsão alimentar. Então, acaba que vira um misto mesmo, sabe, Daniel, de vários transtornos que a gente precisa tratar aí aos poucos. Ok, muito bem. Obrigado pela resposta. Nós já temos aqui alguns comentários dos nossos ligantes, parabenizando pela palestra. Temos uma pergunta aqui da Giovana, parabenizando a palestra, e ela gostaria de saber se, no caso que você citou, se houve indicação para acompanhamento psicológico também. Giovana, obrigada, viu, pelo elogio. Bom, tá. Sim. Na verdade, eu indico tratar. Eu falo assim, eu brinco que, na verdade, eu acredito que a gente já devia nascer fazendo terapia. Nós seríamos pessoas muito bem resolvidas se a gente fizesse. Sim, eu indiquei, né? Não tem como um transtorno alimentar ser um tratamento só medicamentoso. A gente realmente vê equipe multi trabalhando junto, tá? Nutricionista, médico, psicólogo, um educador físico. Porque pensa só, a pessoa já tem um transtorno alimentar, chega um educador físico do nada e fala para ela no pain, no gain. Vamos lá. Vamos morrer aqui na academia, você precisa, é isso, e não adianta. Então, só piora mesmo o quadro clínico da pessoa. Nossa, eu posso dizer aqui para vocês que em 99% dos casos que eu atendo, eu sempre indico o tratamento com psicoterapia também. Perfeito, eu acho que você ressalta a importância do trabalho multiprofissional mais uma vez, para que se faça uma abordagem mais adequada com esse atleta, né?
Na sequência, o Emanuel também parabeniza pela aula, pela palestra, e ele pede para você descrever um pouco melhor o processo de transtorno alimentar em homens, que foi a parte mais do encerramento, né, da sua palestra. Sim. E quais seriam, né, os sinais iniciais, e no caso, principalmente em atletas amadores, né, acho que é mais nesse sentido que ele gostaria de saber. Na verdade, nos praticantes de atividade física mesmo, né, eu me incluo, né, como praticante, a pessoa que vai ali 3 vezes na semana na academia, que faz uma corrida, que faz uma caminhada, né, os desportistas mesmo. Bom, quando a gente fala em homens, o que eu quis deixar um pouco claro para vocês é que, na maioria das vezes, a gente acha que transtorno alimentar é algo específico de mulher. Então, enquanto a mulher é diagnosticada adolescente, às vezes de 12, 14, 16 anos, por exemplo, com a bulimia, com anorexia, o homem não. Ele começa a apresentar, às vezes, na vida adulta, alguns comportamentos que não são, que a gente considera saudáveis, como, por exemplo, querer comer só alimentos saudáveis, que a gente fala da vigorexia, né, a questão de querer cada vez estar mais forte para apresentar, ser mais másculo, ser mais homem, né, como a sociedade às vezes impõe, às vezes compensa com o excesso de atividade física. Então, assim, na verdade, existem, pela fala, nossa, gente, existem tantos comportamentos que a gente consegue identificar que não são comportamentos saudáveis, que eu poderia ficar aqui falando quase que a noite inteira para vocês. Por exemplo, deixa eu citar aqui, na academia onde eu treino, num dia, eu estava com um pouquinho assim, mais de tempo, isso foi acho que no início do ano, antes da pandemia, e eu parei para conversar com o personal, né, os treinadores lá, aqueles que ficam sempre trabalhando mesmo na academia. E aí, falando um pouco sobre essa questão de comportamento alimentar, nos 3 que eu conversei, eu percebi comportamento disfuncional. Né, que eles, de olhar e falar, nossa, eu olho, Raila, no espelho, para mim eu sempre tô magro. Aí eu sempre comento, né, você já percebeu que nós, sempre me incluo, né, para a pessoa às vezes se sentir mais à vontade, porque ela começa meio que a entregar. Já percebeu que nós, profissionais da área da saúde, lidamos com imagem o tempo todo, com alimento o tempo todo, com dieta o tempo todo, então nós somos os mais propícios a desenvolver transtorno alimentar. Nossa, é verdade, né, Raila? Será que eu tenho transtorno alimentar? Eles já começam a falar desse jeito, porque, assim, é muito comum. O meu treinador, o meu personal, que hoje me treina, ele falou para mim, falou, Raila, ele competia, então, assim, eu tô aprendendo muito com ele, porque ele me relata, são relatos de vida mesmo, né? Falou assim, Raila, eu parei de competir, porque agora você me falando, eu consigo identificar que eu tinha um potencial gigantesco para desenvolver transtorno alimentar, mas o que eu fazia diariamente, eu já comecei a perceber que aquilo não era saudável para mim. Os meus pensamentos, as minhas atitudes com relação à atividade física, com relação à alimentação, algo que por mais que ele fosse profissional, de certa forma deveria ser prazeroso, não era ali para ele. Então ele falou, inclusive, ele é professor também, ele faz doutorado lá na UFO, no nosso grupo de pesquisa, é professor em 3 faculdades, ele falou, eu queria muito que você desse aula para os educadores físicos ele queria esse semestre, mas nós deixamos o semestre que vem para falar um pouquinho sobre comportamento alimentar, porque assim, começa a fazer muito sentido. Eu falei, ainda brinquei com ele, eu tenho que tomar cuidado para não desmotivar o pessoal a parar as modalidades, né? Porque realmente, gente, a chance, assim, é absurda de desenvolver transtorno alimentar. São comportamentos não saudáveis na maioria do tempo. E a gente precisa, pelo menos, conhecer para que se a gente identifica, né? Por exemplo, eu estou treinando, eu, nutricionista, estou identificando um comportamento que não é saudável em mim mesmo, para que eu possa tratar. Então, eu vou tratar isso com a minha psicóloga, se eu tô vendo que eu tô querendo, às vezes, fazer dieta, não, peraí, não vou fazer dieta, não preciso fazer dieta, é um estilo de vida, né, é uma alimentação saudável, algo que eu preciso ter para minha vida que vai me trazer benefícios. E daí pontuar quais são esses benefícios, que isso vai me trazer pensando em longevidade, pensando em saúde, pensando no que eu quero para minha vida, para os meus planos, né, então é trabalhar um aspecto muito amplo para trabalhar as peculiaridades de cada pessoa, sabe?
A gente trabalha, assim, só um exemplo para vocês. Enquanto uma consulta nutricional, eu já fui nutricionista, 2 nutricionistas na minha época de graduação. Você chega num nutricionista, não sei se algum de vocês já atende ou não, mas às vezes o tratamento ali, o atendimento convencional é o seguinte: você chegou, o nutricionista vai te perguntar ali, né, o que você prefere comer de manhã, à tarde, à noite, vai te prescrever um plano alimentar, e 1 horinha ali você sai com seu plano alimentar, você tem 1 mês de retorno para você voltar, para você ter seus resultados. E aí, quando eu falo em comportamento para eu ir além, né, desse tratamento convencional, eu tento entender a rotina familiar, né, se a pessoa já me chega, às vezes, na maioria das vezes, as pessoas que eu atendo são aquelas que já passaram por diversos nutricionistas, por diversos profissionais, falar, eu já tentei de tudo, eu não emagreço. Então, é aquela pessoa que já fez várias dietas. Aí eu costumo desconstruir tudo aquilo que ela criou e que, às vezes, até com a ajuda de algum profissional mesmo na cabeça dela sobre dietas. Então, a gente vai trabalhar os objetivos, o porquê daquele objetivo, o que isso vai trazer de benefício, igual eu falei para vocês, pensando em saúde, pensando em longevidade. Um exemplo. Se chega uma pessoa falando para mim, eu preciso emagrecer em 6 meses 10 quilos. Mas por quê? Você precisa emagrecer 10 quilos em 6 meses. O que você vai fazer com esse peso perdido? Qual é o seu objetivo de vida perdendo esse peso? É estético? Né? Porque na maioria das vezes eles chegam com estético. Mas aí a gente começa a falar em pontos específicos relacionados ao comportamento. Não, mas ela chega falando que tem filho, que às vezes não consegue brincar com o filho, que não tem disposição, que se sente cansado o tempo todo. Não, então vamos trabalhar isso, né? Você acha que melhorando a sua alimentação, que perdendo peso de forma gradual e saudável, porque você não ganhou 10 quilos, né, em pouco tempo e talvez não vai perder em pouco tempo, que isso vai te trazer de benefício? Será que vai melhorar para você estar brincando com seu filho? Será que você pensa em ver seu filho tendo filhos? Pensa em ser avó? Então, a gente tenta ampliar o sentido da perda de peso, né? E realmente fazer com que ele tenha o real sentido que é a saúde, não só a estética. A gente fala ali que, na verdade, a perda de peso é a ponta do iceberg. Existem ali vários outros fatores que a gente precisa pensar. Então, é superação emocional, entender o que levou essa pessoa, que na maioria das vezes é por conta emocional, o que levou essa pessoa a ter ganho de peso, né? A gente precisa pensar na fase de prontidão que essa pessoa está para perder o peso, ou seja, ela já está numa fase que ela já começou atividade física por conta própria, não começou, né? E trabalhar os aspectos, a mudança de comportamento, fazer com que essa mudança de comportamento, inserção de atividade física, melhora na qualidade da alimentação, seja aos poucos e gradual, que seja uma mesma caminhada numa mesma direção, para que aí, assim, ocorra a perda de peso, né? Então, a perda de peso ali é a pontinha do iceberg, para baixo tem um monte de coisa. Então, existem várias ferramentas que eu consigo utilizar ali, falando em comportamento alimentar, para que não estou falando que eu não prescrevo dieta, eu prescrevo dieta, mas não gosto do termo dieta para um desportista, por exemplo, uma mulher, uma praticante de atividade física, ou até mesmo um homem, né, que eu já consigo ver alguns traços aí de uma disfunção no comportamento. Fala numa reeducação alimentar, numa melhora na qualidade de vida, né, a gente trata de forma diferente para realmente quebrar esses estigmas de dieta que, infelizmente, foram criados e cada dia mais vem a dieta da moda. É o que eu sempre falo. Se a dieta da moda funcionasse, a cada mês não tinha uma nova, né? Então, é muito amplo, assim. Uma hora, se vocês quiserem, a gente pode trabalhar as ferramentas aí, trazer aqui para vocês como que é a anamnese, não sei se vocês estão com muitos nutricionistas ou estudantes, como que é a anamnese aberta, como que é um atendimento voltado para a área comportamental também. Muito legal, Raíra. Eu acho que você já deu a dica aqui para um próximo, né, de um próximo webinar aí futuramente para nós programarmos. Legal. Tem uma pergunta aqui da Mariana, mas antes eu vou fazer uma pergunta porque ela tem uma relação com a pergunta do Emanuel. Vou pedir aqui a licença para a Mariana, só para fazer uma pergunta anteriormente. Ainda sobre essa questão do transtorno alimentar em homens,
Você teria algumas informações ou alguns dados a respeito de um comparativo de prevalência do transtorno alimentar em atletas homens e mulheres? Existe algum estudo nesse sentido no Brasil, por exemplo? Existe. Ou em nível mundial? E também, né, assim, complementando, eu imagino que, principalmente nos homens, talvez tenha alguns desafios a mais para identificar, e que talvez exista até uma certa subnotificação de casos. É isso mesmo? Como é que você analisa, Raíla? Exatamente, você colocou muito bem. Existe uma subnotificação, porque quando a gente pensa em saúde do homem, Daniel, na verdade, os homens, eles, a maioria das vezes, bebem mais, fumam mais, praticam atividade física. Na verdade, algumas modalidades são mais perigosas do que as mulheres, eles procuram menos atendimento médico, atendimento nutricional. Então, a gente vê muito isso como pontos que dificultam identificar também o transtorno alimentar ali na adolescência, né? O homem, às vezes, é mais fechado, né? A mãe, às vezes, consegue identificar ali na menina já algum comportamento que não está muito legal, as amigas, às vezes, identificam e chegam na mãe e falam, olha, eu vi a minha colega aqui no banheiro e vomitar, né? Homem não, homem às vezes olha aquele comportamento e fala, besteira, cara, para com isso, né? Tem bem aquela coisa do machismo ainda muito enraizado na gente. Então, isso dificulta muito o diagnóstico. E aí, às vezes, quando o cara vai ser diagnosticado ali, já é na fase adulta. Às vezes, quando ele entende, ou quando ele já tá mais maduro, ou quando ele se casa, ou quando ele tá com a namorada, que fala, não, isso não tá normal. Né? Então, geralmente a namorada, a esposa pega e marca uma consulta, vamos marcar uma consulta, eu vou te levar no médico, é bem isso mesmo. Então, isso dificulta muito, muito mesmo o diagnóstico de transtorno alimentar em homens. Muito bem colocado, Daniel, obrigada. Certo, e em termos de prevalência, tem algum percentual, assim, aproximadamente, algum estudo que você possa nos passar? Sim, de homens, você fala, né? Entre homens e mulheres, em termos de... Isso, atletas, isso. Aham. Deixa eu olhar aqui. No que eu coloquei aqui, nesses artigos que eu citei, depois eu posso te encaminhar, eu posso encaminhar vários para vocês, a gente pode algum dia pegar um artigo também para, eu brinco, desmiuçar ele, ver a metodologia científica, né, como que foi feito o estudo, mas na maioria das vezes é artigo de revisão, né, revisão sistemática da literatura. Em percentual, nesses que eu trouxe aqui não tem, mas, inclusive ontem eu estava lendo um livro que eu falei para vocês, de transtornos alimentares e nutrição, da Marley, que fala exatamente sobre a prevalência de transtornos alimentares em homens e mulheres, inclusive um estudo que foi feito aqui, em São Paulo, na USP. Muito legal. Eu quero até pegar esse artigo para baixar, depois eu posso mandar para você encaminhar para os meninos também, ou se um dia vocês quiserem fazer um encontro para a gente colocar mais artigos mesmo em metodologia, tô dentro, adoro. Grupo de pesquisa, obrigado. Né? Com certeza, com certeza. O Emanuel, ele comentou aqui, né, em resposta ao questionamento que ele tinha feito, que você respondeu, né, impressionante como essa condição pode realmente incluir qualquer um, até mesmo, né, qualquer um de nós aqui, até em níveis mais brandos, né, e eu acho que aí é nesse nível mais brando que é a sutileza, né, da dificuldade do diagnóstico, né, que você colocou muito bem na última resposta. E passando aqui agora para a pergunta da Mariana. A gente até assusta, né, a gente começa a pensar, será que eu tenho algum tipo de transtorno? Porque na maioria das vezes a gente tem algum comportamento que não é muito, né, saudável. Mas por quê? Hoje em dia, tudo que é imposto pela mídia, eu já não considero saudável. Tudo que o Instagram, por exemplo, né, já vem mostrando das modelos fitness, pessoas que vivem em função do corpo e da imagem, né, que não é um mundo real atingível, não é saudável. Então, a gente precisa realmente se questionar e até que ponto nós estamos nos expondo, né, a esse tipo de informação. Uma prima minha, que mora em Brasília, ela teve um comportamento que me chamou bastante atenção. Na época, ela tinha uns 16 anos,
e ela seguia uma blogueira, não lembro bem agora qual blogueira. Ah, lembrei. A gente estava falando sobre blogueira, eu falei, nossa, sabe, você segue essa... Eu perguntei para ela, você segue essa menina? Não vou citar nomes, né? Eu falei, eu acho ela tão bonita. Ela olhou assim e falou para mim, eu não, eu parei de seguir ela, porque ela é assim, não tem lógica essa beleza dela, não tem lógica essa perfeição dela, isso me faz mal, eu parei de seguir, porque isso me dá inveja. Eu parei, olhei, eu falei, nossa, que bacana, que bom que ela entendeu que esse, né, que isso não fazia bem para ela. E aquelas pessoas que não entendem, e aquelas pessoas que ficam almejando algo inatingível o tempo todo, e aí vem o desenvolvimento de transtornos alimentares, vem a idealização de algo que não existe, né, a gente sabe que na maioria das vezes é tudo programado, é tudo criado, né, existe muito trabalho por trás de tudo que é apresentado ali no Instagram. Então, realmente, a gente precisa se cuidar e a gente precisa cuidar do que nós estamos nos expondo diariamente, porque a oferta está grande, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com a nossa procura mesmo. Com certeza, acho que esse alerta é muito importante, né? Acho que é sempre válido deixar essa mensagem, né? Não só para os que estão aqui, mas para os que vão assistir posteriormente a esse webinar. A pergunta da Mariana, ela pergunta sobre, na sua opinião, o que você julga ser a maior dificuldade de atender pessoas com transtorno alimentar? Então, pensando em dificuldade, pensando num transtorno que é extremamente difícil, é a anorexia, pensando em transtorno alimentar que realmente precisa ter uma equipe multi ali, porque é um transtorno muito severo e muito triste, né, onde a pessoa tem comportamentos, assim, que a gente não espera, né, então, às vezes, comportamentos agressivos. Pensando em transtorno, esse é um transtorno difícil de ser tratado. Agora, pensando em dificuldade de atender, né, pessoas com transtornos alimentares, eu vejo um pouco da aceitação, mas ao mesmo tempo da pessoa aceitar que às vezes ela tem, que ela precisa buscar ajuda, que às vezes ela precisa tomar um medicamento. Eu vejo questão de condição financeira, né, também, porque é um tratamento que não vai ser uma consulta nutricional que vai ser, né, vai resolver o problema da vida da pessoa, e aí a gente vê que, por exemplo, em Uberlândia, em Uberaba, a gente não tem pessoas que são capacitadas dentro dos hospitais, escolas, para tratarem isso. Agora, lá na UFSC, começou um grupo de estudo sobre comportamento alimentar que me deixou, assim, extremamente feliz, mas é algo que ainda está muito no início, né? Então, não é igual em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, que já tem um hospital que é específico, né, para tratar transtorno alimentar, que tem um ambulatório para isso, apesar que se tem a página no Instagram, tá, do Ambulim, muitas, agora, graças à pandemia, tem os benefícios da pandemia também, né? Eles estão fazendo atendimento online para as pessoas que têm transtorno alimentar. Mas a gente vê que não dá para tratar todos os tipos de transtorno alimentar. Porque, como eu disse para vocês, por exemplo, a anorexia não dá para fazer um tratamento né, de forma virtual. Não dá para trabalhar tanto as competências, porque às vezes a pessoa tem até que ser internada. E assim, gente, se tratando de anorexia, vou citar um exemplo para vocês. A anorexia é aquela pessoa que né, às vezes come uma maçã por dia, que bebe só água e consegue fazer isso por meses, e o comportamento dela é muito disfuncional, falando de uma forma assim, eu não gosto nem de, na verdade, eu não falo de anorexia em palestras, tá? Só para alunos mesmo, palestra aberta a gente não fala sobre, porque é um transtorno que não deve ser incentivado também. Na verdade, sobre transtornos alimentares, não é algo que a gente, de uma forma muito aberta, fale, por exemplo, características de bulimia, características de anorexia, fazer um post informativo sobre isso, porque, de certa forma, às vezes eu vou influenciar a pessoa a fazer isso, ou ela vai descobrir o que tem e não vai saber para onde muito correr, talvez, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas um exemplo que eu estava falando para vocês da pessoa que tem anorexia, teve uma menina que ela começou a mandar mensagem, assim, a gente tem as amigas que são nutricionistas, eu não sei se ela começou a seguir todas, eu não sei o que essa menina aprontou, mas ela era de um estado, assim, tipo, lá, norte, e ela mandou mensagem para todas nós, falando, porque
já me alimento de forma muito saudável, porque eu tenho 1,60 de altura, mas eu queria ficar bem magrinha, bem sequinha, com 45 quilos. Aí você já para e fala, opa, peraí, uma menina com 1,60 de altura quer ficar magrinha, sequinha, com 45 quilos? E ela começou a mandar mensagem para mim, depois mandou para outra colega, quando eu falei, Sally, infelizmente eu não posso te ajudar, eu não atendo esse tipo de caso, né, porque é algo que não dá para você acompanhar de longe. Você já vê que a pessoa... Ali eu já desconfiei que ela estava com um comportamento que não estava bacana. E daí ela começou a mandar mensagem de forma assim, desesperada para todos os nutricionistas. Ela tentou primeiro na cidade dela, no estado dela, depois ela já foi indo para o Brasil praticamente. Então, assim, a pessoa fica desesperada. É muito triste, é muito triste. A gente precisa ficar muito atento. Então, assim, eu deixo o meu alerta para os estudantes de nutrição. Estudem, busquem, se aprofundem um pouco mais, pelo menos para vocês saberem identificar, não que vocês precisem atender, porque realmente é intenso. A gente fala de transtorno alimentar mesmo, é intenso, mas eu não atendo só transtorno alimentar, tá? Na verdade, na maioria das vezes, são pessoas que compulsão alimentar, casos de bulimia, anorexia, eu não atendo porque eu não tenho segurança na clínica, porque eu não tenho psiquiatra dentro da minha clínica, né, eu tenho o que eu trabalho em parceria, alguns que eu indico, né, que são especialistas em comportamento, em transtornos alimentares também, mas não tenho dentro da clínica, então eu não estou habilitada a atender anorexia, a meu ver, né, e acho que o nutricionista tem que ter um corpo ali muito, né, uma equipe muito forte ali, e segurança também para atender. Então, assim, não é brincadeira, a gente precisa realmente se atentar mais para esse assunto. Perfeito, muito bem. A Mariana fez um comentário aqui confirmando, né, realmente a dificuldade em lidar com esses tipos de casos, a necessidade de uma equipe multiprofissional, né, que realmente é essencial, e acho que é importante reconhecer os limites profissionais e a necessidade de contar com parceiros para prestar assistência adequada nessas situações. Uhum. E aí você comentou sobre a questão da pandemia, né, o lado bom da pandemia no sentido de permitir o monitoramento, o teleatendimento, teleconsulta, que para algumas situações tem sido efetivo, tem sido viável, e a pergunta do Bruno já traz um outro lado, né, tentando verificar, na sua visão, se a pandemia tem incentivado a ocorrência de transtornos alimentares, né, se isso aconteceu, e aí se você, complementando aqui na pergunta dele, se você consegue identificar se no início da pandemia existiu um certo tipo de comportamento ou de modificação de hábitos, e se agora que já estamos há mais meses, né, vivendo uma situação de pandemia, se esse cenário se mudou ou não, ele é o mesmo, como é que está na ótica do nutricionista que estuda, né, comportamento alimentar e transtornos alimentares, começo de pandemia e esse momento que estamos agora. Uhum. Eu acho assim que no começo da pandemia a gente viu muito comer transtornado, né? As pessoas extremamente ansiosas e comendo por ansiedade. E aí ainda tinha os casos que alguns estavam estocando comida, né? Porque não sabiam o que ia ser. Então tinha o comer transtornado assim de uma forma muito intensa. E daí teve a quarentena, né? Onde teve, na verdade, quase lockdown aí, que as pessoas não podiam sair de casa, então a gente fechou a clínica, acho que por 2, 3 semanas, não me lembro bem agora no início da pandemia, e aí as pessoas, por conta desse comer transtornado, da ansiedade, teve o ganho de peso, né, e agora eu acho assim, que no início foi esse comer transtornado, agora eu acho que tá mais tranquilo, pensando na visão de consultório, assim, as pessoas já acostumaram um pouco mais, aquelas que não estão saindo de casa, a buscar o atendimento online, né, já está ficando muito mais comum, eu tô vendo, assim, que está tendo muito sucesso nos tratamentos, né, no tratamento nutricional, online mesmo, e confesso que até eu fiquei surpresa, porque eu sou muito a pessoa do toque, do atendimento presencial, eu gosto bastante, mas tem sido muito eficaz, então eu vejo agora, né, na pandemia já estou normalizando um pouco, as pessoas estão querendo mais perder peso mesmo, por conta
do nível de atividade física que diminuiu, do comer ali por ansiedade mesmo, mas não tenho visto assim, um aumento de transtorno alimentar, pelo menos nos meus atendimentos não, mas o aumento de peso sim, bastante. Normal, né? Eu também, Normal. aconteceu mesmo. Aconteceu. Ok, Raíla, olha, eu agradeço aqui muito, né, todas as respostas, as considerações, os recados, né, os alertas que você fez aqui para todos, né. Eu acredito muito que você está tendo uma oportunidade de vivenciar um grande centro, né, e com certeza isso, em questão de tempo, deve ganhar horizontes, né, e deve se estender para outras cidades, para outras regiões, talvez aqui para a região do Triângulo Mineiro, talvez a gente tenha, num espaço não tão grande assim de tempo, esse tipo de prática também instituído aqui, né? Espero que profissionais como você tenham essa oportunidade, né, de trazer isso para fora desses grandes centros, né, para que uma comunidade maior possa se beneficiar disso. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco, em nome da LASE. Eu tenho certeza que foi um conteúdo de grande aproveitamento para os nossos ligantes e para quem nos acompanhar futuramente. E já deixo aqui, né, a nossa intenção de contar com você em outros momentos, em outras parcerias, em outras oportunidades, para que possamos, né, continuar estimulando esses assuntos e esse conhecimento e levando, né, para todos essas informações que são tão importantes, tá bom? Eu que agradeço, Daniel, sempre muito rica a discussão com vocês, eu adorei participar da mesa redonda, aprendi muito, né, e agora estar aqui com vocês, ver a participação dos alunos e o objetivo da Liga, como vocês estão fazendo com tanto, né, tanta dedicação aos alunos, você, e eu fico muito feliz com isso, da gente poder estar passando informação, aproveitar esse tempo, né, de pandemia, aproveitar essa situação toda online, que eu acho que a gente está tendo muita oportunidade boa mesmo, apesar dos pesares, né. Então, me sinto lisonjeada com o convite, muito obrigada, precisando, pode contar comigo, claro, com certeza. E queria agradecer aqui também a Mariana que compartilhou o caso dela, né? Fico muito feliz por você ter buscado ajuda, ter conseguido vencer. Realmente não é fácil, né? Só que você é uma pessoa forte, corajosa, e muito obrigada pelo seu compartilhamento aqui com a gente. Eu me sinto, né, lisonjeada, acho que todos nós. E precisando, Daniel, então pode contar comigo sempre. Muito obrigada, viu? Pela lembrança. Nós que agradecemos mais uma vez. Eu gostaria de desejar, então, a todos uma boa noite, uma boa semana, né? E vamos em frente aí, continuando, né, com as nossas ações que têm sido cada vez mais importantes, né, para todos nós. Sim. E também para aqueles que nos acompanham. Eu desejo a todos uma boa noite e até mais. Até mais, obrigada. Boa noite, Vitória.